Fábio Mitidieri, deputado federal, é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Fábio, muito bem-vindo aos estúdios da Fã FM. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar de volta ao seu programa. Eu já havia comentado contigo há pouco que tinha algum tempo que não vinha aqui. Verdade. Já estava com saudade de poder interagir com os ouvintes, com os sergipanos, pela sua grande audiência. Então, estou aqui pronto para responder suas perguntas, fazer uma retrospectiva aí desse ano 2021, que foi um ano, mais uma vez, difícil pela pandemia, que nós, graças a Deus, aparentemente estamos saindo, mas que muita gente, além de perder suas vidas, outras pessoas que continuaram com sua vida, mas perderam emprego, perderam renda. Então, um ano difícil, mas a gente tem uma luz no fim do túnel para 2022 que gera esperança na população de que a gente possa ter um ano de desenvolvimento, de crescimento e de uma perspectiva muito melhor. Durante este ano de 2021, você teve relatoria de temas importantes na Câmara Federal e também teve posicionamentos na Câmara Federal que foram importantes. Qual é o balanço que você faz nesse final de ano? Olha, um ano, como eu falei, um ano importante do ponto de vista da política em Brasília. A Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional são caixas de ressonância da sociedade, então aquilo que impacta a sociedade reverbera em Brasília. E nós tivemos a oportunidade de votar projetos importantes, a exemplo do Renda Brasil, que é um projeto do governo federal que cria uma nova Bolsa Família de R$400 para dar um suporte a essas pessoas que estão passando mais dificuldades. São em torno de 18 milhões de beneficiados do Renda Brasil. Acho que foi importantíssimo pelo combate à fome e à miséria, que voltou a ser uma realidade, uma triste realidade no nosso país. Eu também tive a oportunidade de como relator, aprovarmos lá na Comissão de Finanças e Tributação o auxílio para os aposentados e pensionistas, popularmente chamado como 14º salário dos aposentados e pensionistas, que é um auxílio de 2 anos para pessoas que recebem até 2 salários mínimos. Esse auxílio está para ser aprovado agora na Comissão de Constituição e Justiça, para ser pago a partir do mês de março. Eu também, já na condição de autor, tivemos a aprovação na comissão especial do projeto do cannabis medicinal, muito importante, um projeto que salva vidas, literalmente, que me deixou muito orgulhoso de ver o quão importante, o quanto muda na vida dessas pessoas que precisam desse tipo de medicamento. E também aprovamos lá na comissão especial, também agora aguardando votação em plenário. Então, um ano de muito trabalho, né, no ponto de vista também de auxílio aos municípios, onde a gente conseguiu trazer recursos para a grande maioria dos municípios sergipanos, seja ele para a saúde, seja para equipamentos que trazem desenvolvimento. Né? Muitas vezes as pessoas entendem: Fábio, qual é a importância de você trazer uma máquina, trazer um trator, trazer um caminhão para o interior do estado? Aquilo ali vai gerar renda, vai gerar desenvolvimento, vai gerar trabalho. Isso é muito importante. Quando você leva um calçamento, quando você leva uma reforma de um posto de saúde, um ginásio de futebol, além do benefício que aquilo tem, a geração de emprego e renda também, que isso movimenta na economia daquela cidade. Então foi um ano, para mim, importante, mas, como eu falei, muita coisa ainda por fazer. Essa aliança que nós temos com o governador Belivaldo, que tem feito uma gestão de muita austeridade. O governador Belivaldo Chagas, ele passou 2 anos difíceis no ponto de vista de arrumação da casa, de cortes, de ajustes, mas que depois vem colhendo os frutos com obras, recuperando a capacidade de pagamento do estado de Sergipe, que é algo que Sergipe há muito tempo não tinha, que é crédito, né? Credibilidade. Hoje é letra B, junto aos bancos. Você ter hoje 800 quilômetros de rodovias recuperadas, um estado que paga a folha em dia depois de 7 anos, parou de parcelar o 13º depois de 4 anos. Então, um governo que tem uma perspectiva de dar reajuste ao servidor também depois de muitos anos. Então, eu tenho o orgulho de dizer que nem sempre as decisões que você toma são as mais populares. Muitas vezes elas são decisões duras. Foi o que aconteceu no início do governo Belivaldo, quando teve que aprovar medidas difíceis, como foi a reforma da Previdência, ou a contribuição dos inativos, mas que deram uma possibilidade do Estado hoje estar numa outra situação econômica e financeira, podendo fazer obras com recursos próprios, o que era impensável até poucos anos atrás. Meu caro Fábio, durante esse ano houve aí também o tema polêmico da questão do orçamento secreto. Recentemente
saiu uma listagem publicada pelo jornal O Globo, e estava lá o nome de Fábio Mitidieri como um dos deputados que trouxe recursos para Sergipe através do orçamento secreto. Você acha que isso é um tema superado? Está claro com a votação do Senado a questão da transparência? Esta relação com o governo Bolsonaro mostra uma aliança, não mostra? Como é que o Fábio se posiciona sobre esse tema? Quando eu lia sobre esse tema, e até o apelido que deram de orçamento secreto, eu sempre achei muito interessante. Primeiro porque eu nunca escondi minhas emendas, né? Toda vez que eu consigo trazer um recurso para o meu estado, eu faço questão de postar nas redes sociais, de mostrar que estou trabalhando, que estou levando recurso para o meu estado. Não é para minha casa, é para o meu povo. E com certeza isso é importante. Se alguém escondia as emendas, se alguém não queria mostrar que estava recebendo recursos e para ficar só com a falatória, esse é alguém que se justifique. Agora eu não. Eu nunca, tudo que eu consigo de recurso para o meu estado, ontem mesmo, até 11 horas da noite, eu estava ligando para o líder do meu partido, deputado, vamos aí tentar uma raspinha de taxa, como a gente chama, tentar algum recurso a mais para o meu estado, que os municípios estão cobrando. Pergunte, Narciso, a um morador de um povoado que recebeu um recurso, que o município recebeu um recurso para calçar a rua dele, se ele está achando ruim, se ele quer saber se foi de RP9, se foi de individual, se foi emenda de bancada. Pergunte a quem tem um posto de saúde construído no seu município, no seu bairro, se ele está achando ruim. Pergunta a quem tem uma quadrazinha de esporte, uma praça renovada, um calçamento, se ele está achando ruim porque a rúbrica era de RP9, não era de individual, não era de bancada. O cidadão quer o benefício. E cada um que mostre de onde está buscando seus recursos. Eu não tenho problema nenhum, não. Eu estou em Brasília para trabalhar e é para trazer recurso para Sergipe. Se for de RP9, se for de recurso de emenda individual, recurso de emenda de bancada ou qualquer outro nome que inventar, eu vou atrás, chefe. É meu papel. E até para que se fique muito claro, essa situação de orçamento secreto, é porque no passado, quando você conseguia um recurso, esse recurso saía no nome do parlamentar. Com a mudança do orçamento impositivo, esses recursos ficam concentrados no relator do orçamento. Então, ao invés de dizer que deu ao deputado Fábio Mitidieri, ou ao senador Rogério, ou qualquer outro deputado, X milhões de reais para a obra tal, fica no nome do relator, não sai mais o nome do deputado. Aí chamaram de secreto. Né? Mas para mim não faz a menor diferença. Eu queria que saísse no meu nome mesmo, para poder mostrar a Sergipe todo o recurso que eu trouxe para o nosso estado. Todos os recursos que eu consegui trazer para Sergipe. Porque, como eu falei, não estou levando para minha casa, estou levando para a casa do povo. Quando eu chego lá e levo um calçamento, quando eu levo um recurso para a saúde, um custeio de saúde, quando eu faço uma quadra de esporte no interior, quando eu faço um asfalto em outra cidade, no povoado, eu fico feliz e quero mostrar que fui eu que trouxe aquele benefício. Outro tema polêmico que foi a votação na Câmara dos Deputados também, o senhor já citou inclusive ele aqui, foi a questão do Auxílio Brasil. Houve ali uma discussão do PT, que era o fim do Bolsa Família, o fim da assistência, que esse projeto ele acabava com a assistência, ia ser curto e tal, e Fábio Mitidieri foi criticado por este voto. Hoje, refaz uma avaliação, acha que fez correto, que não fez correto? Qual é Como é que eu vou negar a um cidadão que está passando por situação difícil, que vê o seu custo de vida subir 30%, 40%, porque essa é a inflação da pobreza. A inflação da pobreza não é esses 10% aí que a imprensa fala, não. Pergunte quanto está a carne, quanto está a energia, quanto está o gás de cozinha, quanto está a gasolina. Vai ver qual é o custo real da inflação da pobreza. Como é que eu vou dizer a uma pessoa dessa que recebia R$190 no Bolsa Família que eu não vou dar a ele R$400 por mês, dobrar o que ele recebia, porque o nome mudou de Bolsa Família para Auxílio Brasil, ou porque foi tirado de precatório, como foi se falou, que o problema é que estava saindo dos precatórios. Com todo respeito, eu não tenho como dizer não. Era o que tinha para hoje, era aquilo ou nada. Não tinha outra alternativa. O que chegou para votar, chegou para os deputados votaram, foi R$400 para 18 milhões de brasileiros, ou ficar no 190 e você ficar com um discurso bonito. Eu optei por dar R$400 a 18 milhões de brasileiros e deixar o discurso para outro momento. Sabe, eu acho que a política ela tem que ajudar e transformar a vida das pessoas. Ela não pode ficar ali sendo um entrave. Eu não tenho preocupação que se esses R$400 vai melhorar a situação política de Bolsonaro e não é na eleição do ano que vem. Eu não voto em Bolsonaro. Eu não sou aliado de Bolsonaro. Mas eu não vou negar os R$400 a 18 milhões de brasileiros. É simples assim. Na minha cabeça é dessa forma.
Um outro tema polêmico que o senhor enfrentou desde que apresentou o projeto, já se referiu a ele aí, a questão da cannabis medicinal. O senhor foi criticado porque estava, através desse projeto, autorizando a plantação de maconha e o consumo de maconha no país. É um debate superado isso? Isso aí de fake news eu tô vacinado. Eu tô vacinado de Covid e de fake news. Porque o que nós aprovamos foi o plantio do canabidiol, que é um primo do cannabis, que não tem efeito alucinógeno, que é feito para o plantio para o medicamento e que quem conhece crianças, pessoas que têm epilepsia, que têm Alzheimer, que têm Parkinson, que precisam desse tipo de medicamento, sabe o efeito que tem, a melhora que causa na vida dessas pessoas. E algumas pessoas me dizem assim, e por que o plantio? O plantio é porque hoje um medicamento como esse custa mais de R$3.000 na farmácia, e plantando no Brasil, você pode baixar esse custo para R$300, 10% do valor do medicamento. E para quem faz uso desses medicamentos, ele é muito importante. Outra coisa que é importante se falar, esse projeto também inclui no rol de medicamentos do SUS os medicamentos à base de cannabis, que também vai permitir para as pessoas de baixa renda que tenham acesso a esse medicamento de forma gratuita. E eu não aceito o argumento que eu ouço em Brasília de alguns deputados que dizem, mas o SUS compra remédio mais caro, não pode pagar um de 3 mil. E eu digo, vem cá, o SUS é do brasileiro. Por que é que eu posso ter um remédio por R$300 e o SUS comprar por R$300, ou até menos, porque vai comprar em volume, e eu vou deixar o SUS comprar um remédio por 3 mil, por ter um pensamento atrasado? Veja o que o mundo está fazendo. Todos os países desenvolvidos do mundo já têm medicamentos regularizados à base de cannabis, com plantio no próprio país, porque é um plantio controlado pela Polícia Federal e autorizado pela Anvisa, fiscalizado pela Anvisa e pela própria Polícia Federal. Então, assim, é pensar muito, muito pequeno quando você pode, diante do benefício que nós estamos discutindo. Mas a imprensa, ela foi muito justa, na grande maioria, conosco. A grande imprensa nacional também abraçou o projeto. E eu quero agradecer a todas as pessoas, personalidades públicas, não apenas políticas, mas que também vieram a público defender. E foi um projeto que, graças a Deus, deu uma repercussão muito grande. E eu me orgulho de poder ter apresentado a regulamentação dos medicamentos à base de cannabis medicinal. Qual a sua avaliação do governo Bolsonaro após esses 3 anos? O governo Bolsonaro, eu sempre separo as coisas. Eu acho que existe o Bolsonaro e o governo Bolsonaro. Com todo respeito, eu acho o Bolsonaro, enquanto presidente, um desastre. Eu acho que a postura dele, ele não está à altura do cargo que ele ocupa. Eu acho que ele não tem o preparo necessário, o equilíbrio emocional muitas vezes necessário. Ele pode até, em alguns momentos, ter, boa intenção, mas ele não consegue expressar essa boa intenção dele em momento algum. E o seu governo tem algumas ações que foram importantes, como a própria reforma da Previdência, e o Auxílio Brasil é outra medida importante, o auxílio emergencial lá atrás na pandemia, mas em outros momentos também é muito cruel, quando você vê aquela naquela reunião que a imprensa conseguiu depois acesso e mostrou, Paulo Guedes diz, vamos salvar os grandes, porque dá lucro, os pequenos e médios dá prejuízo. Poxa, 70% dos empregos formais do Brasil estão na mão dos pequenos e médios empresários. Esses têm que sim serem salvos e serem ajudados pelo poder público. É um governo que que desidratou o nosso real. A nossa moeda hoje não vale nada. E isso tem um impacto direto na vida das pessoas. Um dólar valendo R$6, muda o que para o brasileiro? Muda muita coisa. O pãozinho nosso de cada dia é feito com farinha de trigo, que é cotado em dólar. A gasolina é em dólar. O gás de cozinha também é cotado no dólar. Veja quanto está o combustível, veja quanto está o gás de cozinha, veja quanto está o custo de vida do brasileiro. Isso é impactado muito pelo preço, pela desvalorização da nossa moeda, que fez com que o custo de vida subisse demais. Esse é um governo que, para mim, ele fracassou na proposta de mudança, de renovação, de mudança de conceito, de esquerda para a direita. Ele jogou fora uma oportunidade que o povo brasileiro deu a ele.
Com relação ao PSD para 2022, nacionalmente, o que é que o Fábio Mitidieri tem defendido junto à direção? Tem o Pacheco, que se filiou recentemente, que é um nome, e tem as discussões com Lula. O que é que o Fábio tem discutido com a direção nacional? O PSD nacional tem 3 possibilidades muito claras. A do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, um homem sério, preparado, de respeito, e que poderia ser uma terceira via, uma alternativa de nome para o Brasil. Uma segunda possibilidade, que também é bem plausível, é que cada diretório estadual, haja visto que o PSD é um partido hoje muito grande, um dos maiores partidos do Brasil, cada diretório estadual pudesse ter a liberdade de tomar o rumo que quisesse, de apoiar aquele que entendesse melhor para o seu estado. Isso já aconteceu no passado e também existe uma linha do partido que defende isso. E tem uma terceira possibilidade, que também é muito clara, de um apoiamento ao ex-presidente Lula. E tem uma parte grande do partido que entende que seria o melhor caminho. E eu, particularmente, eu não tenho como chegar aqui para você e negar a minha história. Eu votei em Lula 2 vezes, eu votei em Dilma 2 vezes, eu votei no Haddad, eu votei contra o impeachment. Eu tenho uma história de vida que teve uma ligação sempre com a esquerda. Isso é a minha história. Se eu dissesse a você o contrário aqui, você ia botar o Google ali, você ia ver minha vida. Minha vida sempre foi nesse alinhamento mais de centro-esquerda. E, portanto, eu defendo, eu acho que o PSD poderia, sim, ter um alinhamento com esse presidente Lula. Você defende essa aliança? Eu defendo essa aliança, acho que é o melhor caminho no momento, mas respeito a posição do meu partido. E o partido ainda não definiu se terá candidato, se liberará os diretórios, ou se pode, sim, lá na frente, numa arrumação política, formar uma parceria com o ex-presidente Lula. De toda forma, eu tenho muita confiança que o PSD vai tomar a decisão que melhor lhe couber, seja de ir com o Pacheco, que é um grande nome também, um senador sério, respeitado, presidente do Congresso, presidente do Senado, de liberar os diretórios, que também é uma alternativa que já aconteceu no passado, e aí a gente poderia aqui em Sergipe fazer o encaminhamento que entendesse ser melhor, ou de abraçar já no primeiro turno a candidatura do ex-presidente Lula. Mesmo tendo um candidato do PT em Sergipe ao governo do estado, que será adversário do candidato ao agrupamento governista, que pode ser Fábio Mitidieri, mesmo assim você hoje votaria internamente dentro do partido para uma aliança com Lula? Votaria. Eu não tenho essa preocupação não, viu? Eu acho que... deixa eu explicar uma coisa a você, Narciso. Eu quero discutir Sergipe e quero discutir o Brasil no momento certo. Eu entendo que nós precisamos trazer o melhor projeto para Sergipe, apresentar à sociedade o melhor projeto para Sergipe, um projeto sério, com os pés no chão, que demonstre capacidade de desenvolvimento, de crescimento, de geração de emprego e renda, de combate às misérias, de combate à fome, e ter um governo federal que seja alinhado com o governo do estado. Eu entendo que essa é a grande preocupação. Essa questão de ter ou não ter um candidato do PT aqui no nosso estado, cabe ao PT, mas isso não impede que a gente tenha um posicionamento semelhante na esfera nacional. Isso nunca foi problema, isso já aconteceu em diversos estados, a gente não está reinventando a roda, então essa é uma linha que eu também defendo. Agora, é uma discussão que o agrupamento governista faz, pelo fato de nas pesquisas observar uma tendência, vamos dizer assim, do eleitorado sergipano a votar no ex-presidente? Não, acredito que, primeiro, que a gente ainda não tem feito assim uma leitura muito clara dessas pesquisas, porque... Não chegue na última não, chego nela já. Fique só nesse ponto aí. Deixa eu lhe dizer uma situação. Como é que a gente vai falar de pesquisa quando 70%, mais do que isso, por cento da população aparece como indecisa nas pesquisas espontâneas? Isso só mostra, Narciso, que a cabeça do político e a cabeça do cidadão, elas estão em mundos diferentes. O cidadão não está preocupado com a eleição. O cidadão está preocupado em não perder o emprego no final do ano, de pagar suas contas, de conseguir ter, qualidade de vida para seus filhos, para sua família. Ele não está preocupado com a eleição. A cabeça do eleitor e do cidadão, ele só vai pensar em política lá para agosto do ano que vem. Agora, o político, até por ser político e por ter que cumprir seus prazos eleitorais, enfim, ele começa a pensar política muito antes. Então, a gente fica aqui preocupado, uma pesquisa, uma análise, isso, aquilo, como está pensando o cidadão, e não tem nada errado nisso. Mas são tempos diferentes. O tempo do povo, o tempo do cidadão é diferente do tempo do político.
E o tempo do cidadão em política é lá na frente, não é agora. Então, pesquisa agora é só para exercício de imaginação. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o deputado federal Fábio Mitidieri, que também é pré-candidato ao governo de Sergipe. Fábio, hoje é o último programa do ano e a gente tem feito aqui a retrospectiva deste ano de 2021. O ex-governador Jackson Barreto esteve aqui no programa e falou para a gente um pouco sobre a conjuntura nacional e um pouco daquela situação vivida ali pelo governo Bolsonaro. Naquele momento ele deu uma declaração que repercutiu bastante e ganhou as redes sociais. Foi um dos vídeos mais visualizados do ano do nosso Instagram, o Fã F1. Vamos ouvir. Isso. E as pessoas daqui ouvem pelo rádio cada dia se decepcionando. Agora no 7 de setembro, quanta gente foi para Brasília porque ia fazer, ia acontecer, ia derrubar, ia invadir o Supremo, ia invadir o Congresso, entendeu? Tem 72 horas e tal. Todo mundo preso na cadeia. E o presidente da República deu um recuozinho, né? Um recusão, né? Foi um recuo grande que ele deu. E aí, o que aconteceu? Esse Jackson é craque nas tiradas. Uma cobrança sempre que você acabou de falar há poucos instantes, e aí me veio a memória aqui uma participação de um ouvinte ontem. Você acabou de dizer há poucos instantes que a cabeça do povo está pensando nos seus problemas, né? E quem está com eleição na cabeça são os políticos, porque precisam se planejar para um pleito. Sempre há uma cobrança por parte das pessoas. Por exemplo, eu tenho um ouvinte aqui que pergunta sobre suas ações efetivamente. E aí eu acho que isso é um ponto que efetivamente interessa ao povo, né? Sempre vem à cabeça das pessoas a questão da atuação dos parlamentares. O Douglas, ele diz aqui: quero aproveitar esta grande audiência do seu programa para agradecer em nome do povo de Siriri todas as emendas destinadas pelo deputado Fábio Mitidieri ao nosso querido município. Parabéns, Fábio, pelo seu trabalho em prol do Sergipe, em prol de um Sergipe cada vez melhor. Tem um outro ouvinte aqui que faz uma pergunta com relação à sua atuação. Deixa eu ver aqui, cadê? Foi uma pergunta escrita, porque é a partir dela que eu quero seguir para as demais. Cadê aqui? Não estou encontrando. Mas enfim, ele Tomar do Jeru. Aqui, não encontrei a pergunta, mas eu lembrei aqui qual era o município. É um ouvinte que gostaria de saber quais são as suas ações para a região sul do Sergipe, mais especificamente para o município Tomar do Jeru. Porque fica sempre aquela discussão, é fulano, não é fulano, vai para tal caminho, não vai para tal caminho, e não se discute efetivamente o que cada um fez e o que cada um pensa em fazer, já que são pré-candidatos ao governo de Sergipe. Não, e primeiro eu queria agradecer o Douglas pelas palavras, ele tem um carinho muito grande. Aproveitar e mandar um abraço para o nosso prefeito Zé Rosa, que tem feito um grande trabalho lá. E é uma pessoa que eu quero muito bem. Dizer ao ouvinte de Tomar do Jeru, como é o nome? Não consegui localizar aqui o nome dele. Mas é importante ele falar. Eu sou de Buquim, região centro-sul do estado. Região que faz parte ali do nosso cinturão da citricultura. E entendo que nós precisamos dar uma prioridade também, até por ser da região, a região sul, centro-sul do estado, e me preocupa muito essa questão da citricultura. A laranja voltou forte, mas precisamos fortalecer a Indagro, por exemplo. Que tem... Aqui, encontrei. Fábio Mitidieri, quais suas ações voltadas para a região sul do estado? Jefferson Reis, de Tomar do Jeru. Pronto, Jefferson Reis. Prazer, Jefferson. Obrigado pela pergunta, pela oportunidade de falar com vocês. Acho que a gente precisa revitalizar a Indagro, por exemplo, para cuidar da questão da citricultura. Acho que no momento que o agro está bombando e a laranja sempre foi muito forte para o estado de Sergipe, sempre representou muito, é importante que a Indagro esteja revitalizada, que esteja forte, para ser um apoio, um auxílio para o pequeno produtor. Entendo também, lá na região de... Sergipe é dividido em 8 regiões. Eu entendo que está na hora, era um projeto que quando eu era vereador e fui ser candidato a deputado federal em 2014, a gente defendia que Tobias Barreto pudesse ser a 9ª região para descentralizar também a questão da região sul e centro-sul, porque hoje é tudo focado em Lagarto. Então eu acho que era importante fazer essa descentralização. Quando você cria uma 9ª região, você cria um hospital regional prioritário, você conta uma delegacia também prioritária. Hoje, se você tiver um problema em Tabaninha ou em Tobias Barreto, você tem que
descer para Lagarto para poder se reportar. Então é importante que a gente possa fazer também isso, a descentralização. Na sua cabeça, como pré-candidato, isso seria uma ação? Isso seria uma ação importante. Eu acho que tem que ser, claro, discutido com a equipe econômica, com o planejamento, para ver como fazer isso, que nada é do dia para a noite, né, Narciso? Quem chega aqui para você dizendo que vai transformar o Estado do dia para a noite está mentindo, já comece a olhar enviesado. Eu acho que as coisas têm que ser construídas com planejamento. Mas acho que a região Centro-Sul, ela até pela sua... e a região Sul, pelas suas características, tá forte na citricultura, a possibilidade de você de desenvolver também a região no turismo, que nós temos uma possibilidade grande no turismo lá. Você vem a uma cidade como Tobias Barreto, nós temos lá a Itabaianinha, nós temos as olarias, nós temos a questão lá em Itabaianinha, nós temos em Tobias Barreto também o pessoal das fábricas de tecido, que nós temos muito lá em Tobias Barreto, que é importante dar um reforço também na parte econômica, desenvolvimento. Tem muita coisa que pode ser feita e que a gente entende que tem que sentar com os produtores, com a iniciativa privada, ver como é que o Estado pode ser um parceiro deles. O Estado não tem que fazer nenhum tipo de ação no sentido de concorrência, mas no sentido de apoio e no sentido de auxílio, para que a gente possa, junto com eles, dar as condições necessárias. Quando você faz uma rodovia, recupera uma rodovia que ajuda no escoamento da produção, você está ajudando o município, está ajudando a região. Tudo isso tem que ser discutido com o setor produtivo e a gente já vem trabalhando nesse sentido. Que avanços você acha, por exemplo, que o Sergipe está precisando na área da educação? A educação, para mim, é um ponto muito importante. Nós conseguimos destinar. Vamos pensar na educação do ponto de vista do serviço público, né, da educação pública. O privado é uma outra linha. Nós conseguimos destinar mais de 60 milhões de reais para reforma de escolas, por exemplo, e esse dinheiro ainda está travado. Recentemente o governador Belivaldo Chagas recebeu o ministro da Educação e estava discutindo com eles para que a gente pudesse dar mais condições de infraestrutura para os alunos da rede pública. Nós temos uma preocupação hoje de modernizar as escolas públicas, você transformar a educação hoje em algo real, do ponto de vista do que a gente vê na rua. As crianças hoje já mexem com tablets, com informática, e a gente precisa entrar nesse mundo. A educação pública precisa também enveredar por esse mundo, e é importante que a gente tenha esse tipo de modernização, e isso leva investimento. A gente precisa também, se por um lado, valorizar o magistério. Eu vejo muito essa preocupação no governo, obviamente, de estar sempre valorizando os professores. Por outro lado, a gente vai precisar também modernizar e capacitar cada vez mais esses professores para que eles tenham condições de darem essas aulas com a tecnologia que hoje o mundo dispõe. Acho que é importante também. E discutir com eles mais escolas de tempo integral. Eu acho que quanto mais tempo você puder ter a criança na escola, mais você vai conseguir formar um cidadão, não só do ponto de vista da educação, mas do ponto de vista de valores que a escola ensina para a vida. Isso tudo é muito importante. Eu acho que a educação no estado de Sergipe e no Brasil como um todo tem que ser cada vez mais valorizada. Não há caminho que não seja via educação, Narciso. Para qualquer outra área que você pense, o caminho para tudo parte da educação. Se Fábio fosse governador hoje, fazia o rateio do Fundeb, como está propondo o Sintese? Acho que tem que ser muito cuidado. Não pode ser, vamos fazer o rateio do Fundeb porque sobrou o recurso da educação pelos 2 anos do Covid. Eu acho que não, nesse momento não. Eu acho que a proposta que está sendo feita lá para estender a possibilidade de utilização desse recurso por 2 anos, para que o Estado e os municípios possam utilizar na própria educação, no desenvolvimento da estrutura e das condições de trabalho, que vai beneficiar o próprio professor. Eu acho que ele é um caminho mais lógico para mim do que simplesmente pegar o dinheiro e dar ao professor. Nada contra o professor. Acho que professor, eu sou neto de professora, assim, minha avó tem escola, já falecida com o nome dela lá em Buquim, Wanda Ribeiro, e reconheço muito o valor dos professores, mas acho que a gente tem que também ver a infraestrutura que falta ainda, e esse recurso eu defendo que ele possa ser utilizado ao longo dos próximos 2 anos para que a gente possa, com isso, dar a infraestrutura necessária para melhorar a qualidade e o conforto dos alunos. Se Fábio fosse governador, essa questão polêmica aí do IPVA, que está sendo discutido em todo o Brasil, não houve aumento de alíquota, mas os valores dos veículos tiveram uma atualização, automaticamente o IPVA também deve passar por uma atualização. Houve polêmica na Assembleia Legislativa, o líder da oposição, Jorge Passos, foi para cima do governo.
fosse o governador, tomaria alguma medida para evitar que esse aumento chegue no bolso do cidadão? Narciso, a gente tem que ter muita responsabilidade com as finanças do Estado. Se tudo que sobe gera um aumento também da alíquota não, mas gera nominalmente, vamos dizer assim, o valor da arrecadação. Mas se quando baixa, também baixa, e a gente vai mandar um projeto para a Assembleia para repor, eu acho que todos os custos estão subindo, a gente tem que melhorar a distribuição de renda, mas a gente não pode sangrar o Estado. Porque o Estado voltou a ter equilíbrio depois de quantos anos? Foi com muita responsabilidade que o governador Belivaldo conseguiu equilibrar as contas do Estado. Aí agora eu vou começar a sangrar as receitas do Estado e eu vou fazer com que o Estado passe a ter dificuldade novamente, ou possa ter a mesma história do combustível, que foi feito muita discussão em cima dessa questão do preço do combustível. Quem estipula preço de combustível é a política pública da própria Petrobras, que nacionalizou, que dolarizou os seus preços, que tem seus custos em reais e vende em dólar para o brasileiro. Então, o que está errado é lá em cima, não é aqui no governo. O governo do Estado não aumentou nada, o percentual dele é o mesmo. A arrecadação subiu. Se a gasolina baixar amanhã, se o governo mudar a política pública, o preço da gasolina baixar, a arrecadação vai cair. Que é natural, é percentual, não é? Em cima de uma gasolina que está custando o olho da cara. Essa é que é a verdade. Então, eu defendo uma outra coisa. Por exemplo, eu acho que a gente tem que ter algumas políticas de incentivo, de um CNH social, por exemplo, para aquelas pessoas de baixa renda poderem ter a sua carteira de habilitação com isenção de impostos. A mesma coisa pode ser vista na questão do IPVA também. Você pode veja no interior, nós temos um problema seríssimo. Eu ando muito no interior e a gente vê a grande maioria das pessoas do interior usam moto. Se você for hoje numa pequena propriedade no interior, numa agricultura familiar, numa fazenda, numa terrinha no interior, todo mundo tem uma moto. O cavalo está perdendo espaço para as motos. Mas a grande maioria dessas pessoas são pessoas de baixa renda e não tem dinheiro para emplacar essa motinha. E quando é parada numa blitz, meu amigo, é aquela loucura. Todo mundo correndo para um lado, tal, porque a motinha dele está atrasada, ele só tem aquela motinha para trabalhar. Então, eu acho que poderia, e uma coisa que eu defendo, quem recebe até 2 salários mínimos, e tem uma motinha até 125 cilindradas, ele fosse isento também desses impostos, porque ele ia poder ter a sua moto emplacada. Ele poderia ter sua moto emplacada, até regularizada, para facilitar a fiscalização, obviamente, mas como ele não tem condições financeiras, ele ia poder ter esse abatimento. Então, eu acho que quem tem mais, contribui mais, quem tem menos tem que ser ajudado. Vamos ouvir o povo aqui no Jornal da Fã, interagindo com o deputado federal e pré-candidato ao governo de Sergipe, Fábio Mitidieri. Bom dia, meu excelentíssimo Narciso Machado, aqui é Damião Moreno, suplente vereador do PSD, aqui da cidade de Arauá. Quero parabenizar esse jovem, esse guerreiro, esse lutador aqui da nossa cidade, aqui vizinho à nossa cidade, né, de Buquim, né, Fábio Mitidieri. Tem sido um deputado atuante, um deputado de compromisso, que tem mostrado sim sua força, tem mostrado que merece ter a oportunidade, né, nessa pré-candidatura ao governo do estado. Parabéns, Fábio, dizer que o ex-prefeito Ranulfo, aqui da cidade de Arauá, juntamente com o seu agrupamento, caminha com você, caminha com esse fortalecimento dentro desse projeto. Tá bom, Fábio? Um abraço. Damião Moreno, aqui da cidade de Arauá. Narciso Machado, muito bom dia. Aqui é Pastor Mardoqueu, desejando a você, a toda a sua equipe, a todos os ouvintes da Fã FM, um feliz ano novo. Que 2022 possamos ter Narciso Machado com saúde, para nos dar sempre as boas notícias todas as manhãs. Deus abençoe grandemente você e sua família. E um abraço também ao nosso querido deputado Fábio Mitidieri, gente boa. Um abraço a ele, ao querido também Dr. Luiz Mitidieri, seu pai, com quem foi deputado juntamente comigo. Um forte abraço a todos os ouvintes da Fã FM. Bom dia, feliz 2022. Bom dia, Narciso Machado, bom dia a todos os ouvintes da Fã, bom dia, Fábio Mitidieri. Fábio Mitidieri, eu gostaria de saber
como é que se encontra o projeto na Câmara do 14º salário dos aposentados, já que você é o relator, né, que você deu entrevista em Assis Machado, há um tempo atrás, aí, dizendo que é a favor desse projeto. E aí, a semana atrasada, o deputado federal Fábio Henrique fez um discurso na Câmara, dizendo que está favorável também pelo projeto. Como é que se encontra esse projeto? Vai ser aprovado ou não? Vai para o plenário para votação? Bom dia, Narciso. Bom dia, Pablo Mitidielli. Aqui é Zé Neto do Lamarão, líder comunitário aqui da região da Zona Norte. Aí eu estou escutando Pablo, falando sobre esporte, sobre educação. Aí eu pergunto se ele tem algum projeto, porque aqui o Lamarão é um bairro muito carente. Aqui o Lamarão não tem uma praça de esporte, aqui não tem uma quadra de esporte se quiser, aqui não tem uma escola do ensino médio. Aí eu pergunto se tem algum projeto aqui para construções, primeiro, de um colégio do ensino médio e de uma quadra de esporte aqui para o Lamarão, que é uma entrada de Aracaju, e quem entra vê que o Lamarão não tem nada, é esquecido por governo, é esquecido por prefeito. Aí eu pergunto se ele tem algum projeto sobre aqui o Lamarão. Um abraço, Narciso. Aqui é Zé Neto do Lamarão. Um abraço, Zé Neto. Muito obrigado pela sua audiência e pelo Rádio Ligado. Marcos Gonzaga pergunta aqui, está nos assistindo pelo YouTube, pergunta a Fábio se é possível ele se engajar para trazer recursos para a construção de uma segunda ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros. E tem também o Lemos, que diz aqui: veja com o pré-candidato se ele pensa em algum projeto para construir uma ponte no conjunto Fernando Collor para Soledade. Fica à vontade, Fábio. Primeiro, anotando aqui, porque é muita coisa, deixa eu lhe dizer. Queria agradecer o Damião Moreno, lá de Arauá, nosso suplente vereador do PSD, juntamente com o nosso ex-prefeito Ranulfo. Obrigado pelas palavras. Deus abençoe e vamos trabalhar muito ainda em 2022, se Deus quiser, Damião. Abraço a todo o povo de Arauá. Mandar um abraço também ao meu amigo pastor Mardoqueu. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Feliz ano novo para você. E obrigado por lembrar de meu pai, dos tempos de Assembleia Legislativa, que o pastor Mardoqueu foi colega de meu pai na Lese. Ao Zé Neto, lá do Lamarão, e ele fez uma pergunta, na verdade um questionamento muito interessante sobre os projetos esportivos e as áreas de lazer da Zona Norte. E eu, quando eu era vereador de Aracaju, eu ia muito quando você vai entre o Lamarão para Socorro, antes da pontezinha tinha os campinhos de futebol de areia, e a gente ia lá participar da brincadeira, assistir a pelada da turma lá. E era a única área de esportiva, efetivamente, que a gente tinha ali. E depois a prefeitura trouxe desenvolvimento natural, fez ali uma área de residencial, fez uma infraestrutura, uma praça, tal, mas os campos de futebol pagaram a conta. E aí a gente ficou também sem essa infraestrutura esportiva ali no Lamarão. Acho que esse problema da falta de infraestrutura esportiva, e o esporte ele gera educação, ele gera saúde, ele gera uma série de benefícios. E essa necessidade que existe de aumento das áreas esportivas, ela tem que ser encarada de frente, porque hoje há uma competição entre o desenvolvimento e construção de casas, de moradias e a necessidade do lazer também. E eu acho que a gente tem que convencer os gestores municipais, que a responsabilidade é dos municípios, da importância de se ter as praças esportivas, como foi ali no Bugio com o CIC, com o Centro de Iniciação Esportiva, aquele complexo belíssimo que tem lá no Bugio, e ali que a gente ajudou também a trazer o recurso para aquele complexo, na gestão até de Jorginho Araújo como secretário de esportes, do prefeito Arivaldo Nogueira, e que a população do Bugio adora aquele complexo. Acho que o Lamarão, pela sua importância, merece também um complexo como aquele ali, bem como ele falou aí, de uma escola também estadual modernizada. O Marcos Gonzaga fala da questão da Ajubarra. Essa segunda ponte Ajubarra, eu já participei, Marcos, de pelo menos 2 reuniões
tratando sobre o tema, apresentação de sugestões, de onde sairia, não é? Qual o melhor ângulo, porque muitas vezes a pessoa diz, do ponto de vista da beleza, se vem da orla continuando para a Barra, daria um efeito muito bonito, só que ela é uma obra muito mais cara, porque ela é mais distante. O melhor ponto seria ali, saindo próximo ali dos Cajueiros, para a Barra, e dali você conseguiria ter uma distância mais curta, e eles têm projetos já nesse sentido, mas é algo que tem que ser discutido, porque é um investimento muito alto, fala-se numa PPP, de uma exploração, até de fazer uma segunda ponte com a opção de pedágio, por exemplo, que é você tem uma gratuita e tem uma segunda para quem achar interessante, porque tudo tem que ser dito. A gente viaja, Narciso, e vai para São Paulo e vê aquelas rodovias lindas, aí diz, queria no meu estado que fosse assim, mas não esquece que lá é pago. Tudo é no pedágio. Não é? Tudo é... Quando você viaja, que paga tudo lá fora, você acha tudo maravilhoso. Aí quando a gente vem para dentro de casa e diz, eu queria ter isso aqui, mas não queria que pagasse, eu queria que fosse de graça. Mas não tem como. A iniciativa privada é uma parceira, mas ela vai ter que tirar o seu investimento. Né? Então, mas é importantíssimo também trazer o desenvolvimento. Acho que uma segunda ponte pode ser uma viabilizada, desde que se encontre mecanismo. O Lemos fala de uma ponte do Fernando Collor com a Soledade. Essa eu realmente não tinha parado para pensar nisso. Acho que é algo que tem que ser estudado, mas é uma alternativa também, que eu acho que é importante. Enfim, eu quero agradecer os ouvintes até aqui que falaram com a gente, porque estão dando sugestões de desenvolvimento para o nosso estado, e a preocupação, Narciso, veja como é a sociedade. A preocupação que hoje as pessoas têm de trazer desenvolvimento, e porque sabe que quando traz desenvolvimento, traz renda e traz emprego. Já está nas nossas redes sociais, postado no nosso Instagram, um trecho da nossa entrevista. A equipe aqui é rápida. Mandar um abraço aqui para o Ronald, que já recortou e já postou no Instagram um trecho aqui da entrevista. E claro, tem até medo. Tem que ser um trecho polêmico. Eu não fiz uma polêmica, ele já arranjou uma. Já. Ele pegou aqui o trecho da sua avaliação com relação ao presidente Jair Bolsonaro. Fábio, como é que você avalia o fato de termos chegado ao final de 2021 sem a definição do agrupamento governista de quem será o candidato ao governo deste grupo? Eu estou muito tranquilo quanto a isso. Eu acho que tenho uma confiança plena no governador Belivaldo. Acho que ele vai tomar a decisão no momento que ele entender que é mais adequado. Existe a expectativa e a realidade, aquilo que a gente fala muito na rede social. E existia uma expectativa de uma decisão mais antecipada, mas o que temos para hoje é uma decisão um pouco mais à frente, que também não muda os projetos. Uma coisa que eu sempre disse, Narciso, candidato a gente só é em agosto do ano que vem, nas convenções. Então até lá todo mundo é pré. Então essa questão toda é muito mais do campo da política, de agrupamento, ansiedade, nervosismo, expectativa que se cria nas lideranças, nos colegas deputados, por uma necessidade de arrumação de chapa, de proporcional, que fica todo mundo na expectativa de como isso vai ocorrer. Mas eu entendo que o governador tem tido muita sabedoria na forma de conduzir isso. Estou muito tranquilo. Fábio está sendo fritado, como dizem nas redes sociais? Rapaz, se for, eu não estou percebendo não, porque não esquentou não a chapa. Não esquentou não? Não esquentou não. Tem nenhuma parte do corpo queimada? Não tem não. Pelo contrário, eu tenho sido muito respeitado no meu pleito, entendo, e levado, acho que com muito compromisso e seriedade dentro do nosso agrupamento. E às vezes eu leio algumas coisas nesse sentido aí, mas eu não posso evitar que a pessoa escreva o que quer, fale o que quer, porque tem muita gente que diz, eu nunca erro nas previsões, mas faz 100 previsões diferentes, uma vai dar certo, né? Então, assim é fácil. Então eu estou com a cabeça tranquila nesse sentido, trabalho todos os dias voltado para dar o melhor para a sociedade do meu mandato e ser leal com o meu agrupamento. Entendo uma coisa que para mim é muito nítida. Eu não sou o único nome, eu não sou a única alternativa, nem do meu grupo, nem do meu estado, obviamente. Então, eu sou um dos nomes que estão postos e vai ser apreciado como todos os outros nomes. E são nomes qualificados, todos que têm suas vantagens e desvantagens, todos têm suas virtudes e problemas, vamos chamar assim. E por conta disso,
na hora que o governador pontuar com o grupamento quem será o nome, o que a decisão da maioria for. Porque também, Narciso, é importante que se diga o seguinte: ninguém é candidato de si só. Você quer ser candidato de um projeto, de um agrupamento que possa lhe abraçar. Não é por vaidade. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso. Eu não tô realmente perdendo meu sono por conta de eleição. Eu acho que o meu trabalho fala por si só. A construção ela é diária. E agora, nesse final de ano, a gente vai, assim como você, né, que vai dar uma descansadazinha ainda, que é merecida. Próxima semana. Recesso, na próxima semana. Eu também vou tirar uma semana com a minha família para também descansar, renovar as baterias. E quando a gente voltar, a partir dali da segunda quinzena de janeiro, a gente começa a falar. 2 perguntas para a gente poder finalizar essa nossa entrevista. Primeira, faltou lealdade de Edivaldo Nogueira com Fábio Mitidieri? Não. Eu acho que Edivaldo ele tem todo o direito do mundo de se manifestar, de querer disputar um pleito. Quem sou eu para dizer a Edivaldo que ele pode fazer ou que ele não pode fazer? Pelo contrário. Eu sempre fui leal a Edivaldo, sempre votei em Edivaldo. Desde a primeira eleição minha, em 2008, eu estive com o Edivaldo. E sempre tive dele uma parceria muito correta comigo. Sempre tivemos uma relação muito mais próxima do que eu tenho com várias lideranças desse estado. Eu sempre fui amigo de Edivaldo. Se você me disser, causou uma surpresa no próprio agrupamento, até porque o próprio Edivaldo sempre disse que não queria ser candidato. Mas ele está no direito dele e de pleitear o espaço. E o grupo vai decidir. E se o grupo decidir que o melhor nome é o de Edivaldo, eu vou estar lá no palanque. Se o grupo decidir que o melhor nome é o de Fábio, eu espero ele no meu palanque. E é assim que se faz as coisas, no diálogo e na construção. Racha, Fábio, dizem nos bastidores também que, caso seja preterido, pode deixar o palanque governista e se aliar a Rogério Carvalho. Eu nunca dei uma declaração nesse sentido. Eu acho que quem me conhece sabe que eu não trabalho com faca no pescoço. Eu nunca aceitei faca no pescoço. Eu nunca dei pressão em ninguém para votar em mim ou para deixar de votar ou coisa parecida. Como eu digo, toda a minha relação é de respeito, amizade e lealdade. Dito isso, eu quero dizer a você o seguinte: quem promove esse tipo de polêmica é porque, no fundo, precisa disso para ter algum sonho, alguma esperança. Porque esse agrupamento nosso unido, forte, ele é muito difícil ser batido. Não existe nada impossível, mas ele é muito difícil. Então, o racha dentro do agrupamento é importante para qualquer grupo de oposição. Então, eu acho que isso se alimenta um pouco dessa expectativa de ter uma mudança nesse cenário. Mas eu sou daqueles que trabalham e confiam na força desse grupo, trabalho pela unidade dele. Espero que ele possa estar todo mundo juntinho aí de novo, para que a sociedade possa ter mais uma opção. E quanto mais candidato que eu vejo aí, fala-se no senador Alessandro, fala-se no senador Rogério, fala-se no nosso nome. Os candidatos que tiverem, a sociedade vai ter opção para analisar. Ontem, Rogério Carvalho disse aqui que alguns prefeitos são perseguidos caso declarem nesse momento o apoio à candidatura dele, e também falou que em algum momento sentiu que estava sendo utilizado para uma espécie de chantagem, né? Para que alguém fizesse um jogo com o nome dele. Como é que Fábio está acompanhando essa situação? Tem perseguição com os prefeitos? Aí é uma questão muito íntima dele. O que ele sente, só ele pode responder. O que eu vejo e o que eu tenho dentro do nosso agrupamento é uma relação muito próxima com os prefeitos. Você recebe aqui vários prefeitos no seu programa, entrevista vários prefeitos, e quando você conversa com eles, você sabe mais ou menos o sentimento de cada um em relação a essa questão de eleições. Rogério é um senador que eu tenho aí é que tá, né? Eu tenho uma amizade com o Rogério, tenho um carinho muito grande com ele, porque foi o senador que eu ajudei também a eleger, porque votei nele, porque trabalhei por ele. Tem os 2 suplentes dele, são do PSD, inclusive o primeiro suplente de Rogério é meu tio. Gosto muito dele, mas ele escolheu um caminho. E no caminho, quando você escolhe, ele tem o ônus e o bônus. Quando ele foi, não necessariamente o grupo vai junto. Então ele foi e a grande maioria ficou. E acho que isso é uma dificuldade que ele vai ter que trabalhar com a equipe dele para superar. Em relação a prefeitos, eu não estou fazendo essa matemática não, até para não gerar nenhum tipo de comentário, de alarde. Eu acho que o melhor é deixar as coisas acontecerem no tempo certo. E ele tem o potencial dele, eu tenho o meu, e vamos para frente. Magna Santana, finalizando com a sua pergunta. Já disse tudo, né? Já disse tudo. Eu só posso terminar desejando um feliz ano novo, porque realmente já foi aí
dito muita coisa. Mas, enfim, depender de toda essa trajetória, a gente percebe, Fábio, não é de papas na língua, mas sempre está sendo muito cauteloso e todos estão sendo muito cautelosos, né, nesse momento, enfim. Mas possibilidades, né? Vamos dizer aí que está no páreo, por exemplo, o próprio conselheiro que disse que realmente não estaria fora dessa disputa, né? O conselheiro Ulisses Andrade disse isso. Pensar em segundo turno. Vamos avançar nesse processo, deputado. Como é que o senhor vê aí, por exemplo, ontem Rogério Carvalho estava se mostrando já muito propício a conversar com o PCdoB, a todo mundo nessa hora fica muito de bem, né? Pensando já no futuro. Qual é a sua avaliação em relação ao eleitorado? Quando hoje se diz uma coisa, amanhã se diz outra, principalmente em busca do poder, em busca de garantir uma eleição. Tem gente que, como diz o outro, mata até a própria mãe, ou empenha a própria mãe. Qual é a sua postura em relação a isso, seu pensamento em relação a isso? O eleitorado, ele sempre analisa essas posturas, né? O que é dito, que depois do dia seguinte parece que já muda de pensamento. Como é que você avalia esse comportamento dos políticos, hein? O senhor sendo um deles. Magna, aproveitando, já faça aí seu encerramento, deixando aí os seus votos de Feliz Ano Novo para os nossos ouvintes. Pronto, obrigada, Narciso, por essa oportunidade. Como eu disse na abertura do programa, é de muita gratidão ao longo desse ano, um ano difícil. Continuamos ainda atravessando dificuldades, mas que estejamos todos unidos, né, com todos os cuidados, claro, mas em busca de superar as dificuldades, em dias rezando e pedindo, fazendo também a nossa parte por dias melhores. Muito obrigada a todos, obrigada aos nossos entrevistados, o deputado Fábio sempre foi um desses, um gentleman, desejo a ele também toda sorte e sucesso, e a todos, né, que contribuíram com o nosso trabalho e que ano que vem, que é um ano também de mudanças, é um ano que nós estaremos aqui também para fazer o melhor do nosso trabalho. Muito obrigada a todos e saúde, é o que nós pedimos, compreensão, respeito, né, para atravessarmos todas essas dificuldades. Obrigada a você, Narciso, a todos os nossos colegas de equipe. Desculpa aí todo mundo pelas dificuldades que a gente tem, o estresse, mas é natural sempre buscando o melhor. A direção também e a todos, principalmente os nossos ouvintes. Muita saúde e até segunda, né? Narciso vai estar aí em algum local reservado, né? Mas a gente vai revelar, né? Logo depois. Mas, enfim, saúde para todos nós. Tudo de bom. Beijo grande, Magna, no seu coração. Deputado, 1 minuto para o senhor responder a Magna aí. Parabenizar a Magna aí, desejar a ela um feliz ano novo, muita saúde e paz. Uma pessoa que me acompanha desde a minha época de vereador, gosto muito de Magna. Magna, veja, a gente tem que ter muito cuidado nessas alianças, porque política é construção. Eu sempre digo que quem faz política com adversário e não inimigo, pode amanhã até estar junto. Quem faz inimigo, fica difícil de juntar. Mas mais complicado ainda é para a sociedade compreender as alianças. Então a gente tem que fazer isso de forma muito clara, transparente, dialogada, para você não colher lá na frente um resultado negativo. E acho que quando você fala muita coisa sobre A ou B ou C, depois isso pode voltar contra você. E a vida vai ensinando, né? A vida vai demonstrando. Eu, por exemplo, fiz uma aliança no início desse ano com o ex-deputado André Moura, que sempre foi um adversário em algumas regiões minhas importantes, como Carmópolis, Japaratuba, Capela. Nós sentamos numa mesa, dizendo, tem isso aqui que você discorda de mim, tem isso aqui que eu discordo de você, mas tem muita coisa que a gente pode somar e acrescentar para o estado de Sergipe. E nós lavamos a roupa suja, como se diz assim, entendemos que era importante, e eu quis fazer isso muito cedo, porque entendia que eu precisava mostrar à sociedade que os benefícios eram maiores do que qualquer tipo de desavença. E tem sido feito dessa forma, com muito diálogo, com transparência, mostrando os pontos de determinadas alianças. Então, quando você quer construir uma relação política com alguém que você não caminhava antes, ou você faz isso de uma forma muito clara e transparente, para ouvir as críticas e as sugestões da sociedade, ou isso pode voltar contra você no futuro.
Deputado, muito obrigado por sua presença aqui. Um bom ano novo, saúde e paz, e que no próximo ano esteja sempre disponível a interagir com os nossos ouvintes, a estar por aqui para conversar com o povo sergipano. Eu lhe agradeço, Narciso, agradeço a Fã FM, na pessoa do meu amigo Sandro Demir, que é uma pessoa que eu quero muito bem. Que o ano 2022 seja marcado pela esperança. Esperança de dias melhores, esperança de saúde, esperança de um emprego, esperança de uma vida muito melhor do que foram esses 2 últimos anos de pandemia. Saúde e paz a todos os sergipanos. Deus abençoe cada um de vocês. E na segunda, estamos de volta com Magna Santana. É isso aí, com Magna Santana.